Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio. Hoje com o tema Combate à Violência Baseada no Gênero. Mulheres em Situação de Refúgio. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Judias. Lembrando que a cada episódio, eu, Catiana Normandia, compartilho essa apresentação com uma dessas parceiras. E neste episódio, quem me acompanha é a minha mana, Júlia Lúcia. Oi, Júlia! Olá, querida Catiana! Olá, ouvinte, bem-vindos ao nosso podcast. E a convidada do Vozes Femininas de hoje é Hortência Mopui Mwanza, mãe, advogada, especialista em Direito Econômico e Social, coordenadora jurídica e social da comunidade congolesa no Brasil, a CCB, supervisora do coletivo Consolidação dos Imigrantes, a CCI, e membro eleita em 2018 do Conselho Municipal de Imigrantes da cidade de São Paulo, a CMI. A Hortência é natural da República Democrática do Congo, um país da África Central que faz fronteira com o Sudão do Sul, Uganda, Ruanda, Angola e outros países do continente africano. A República Democrática do Congo, assim como o Brasil, é um dos países mais ricos do mundo em termos de recursos naturais e também com um dos piores índices de desenvolvimento humano. Sob o domínio de colonização belga até 1960, o país tem sido palco de inúmeros embates civis e políticos, o que tem contribuído para o refúgio de congoleses para outros países, dentre eles o Brasil. Vale lembrar que refugiado não é o mesmo que imigrante. O refugiado se vê obrigado a sair do seu país, seja por questão política, religiosa, de guerra ou de violência militar. O fato é que a pessoa é obrigada a deixar sua vida, atravessar as fronteiras e buscar outro país para preservar a sua vida e a de seus familiares. Hortência, você está no Brasil há 6 anos e desembarcou em São Paulo como uma pessoa em situação de refúgio, uma mulher negra que não dominava o idioma. Quais foram os desafios mais difíceis para você superar? Então, boa noite a todos. Agradeço muito pela oportunidade. Espero que essa conversa seja muito maravilhosa, né? Então, os desafios que eu teve que enfrentar, não é que eu teve, porque esses desafios me acompanham até hoje. Eu acabei de completar 6 anos no Brasil, né? No mês passado. Esses desafios continuam, porque são desafios muito profundos, e sabe, uma coisa que está em na profundidade, não é fácil tirar ela por cima. Um buraco muito profundo, pega tempo, né, para fechar. É isso que eu estou vivendo. Então, fazendo o que eu posso chamar de integração social no Brasil. Falando da integração social, é a reconstrução da minha vida, porque eu tenho que começar tudo de novo. É por isso que eu disse que esses desafios me acompanham. E o primeiro grande desafio, se eu posso enumerar, é a língua.
é a língua. E até hoje eu não falo melhor português, não. Até hoje eu continuo fazendo aula de português para poder me expressar melhor. E eu acho que isso é um instrumento muito grande que vai me ajudar, né? Que vai facilitar a minha integração, porque sem falar tudo vira difícil, entendeu? Quando eu falo da integração social, da reconstituição, eu estou vendo tudo que pode me dar a essência numa vida humana, entendeu? A questão de emprego, que eu considero como uma coisa que faz parte de saúde mental de uma pessoa humana. E, segundo, respondendo os imperativos do dia a dia, os imperativos da vida, né? Tudo que eu preciso. Aluguel, que é a moradia, também é muito importante. Precisa, né? De finança. Entendeu? Então, eu tenho que ter recurso por isso. E isso só pode vir do emprego. E, fora disso, tem algumas realidades sociais, entendeu? Que a gente tem que enfrentar também. E ainda são coisas que eu estou aprendendo, porque de onde eu venho, não existe, tipo, racismo. Para mim, é uma coisa nova, né? Que na minha terra não existe, que eu não conhecia. Eu veja isso nos filmes. Entendi, as pessoas falam, eu leio nos livros, mas de vivenciar assim, é só aqui no Brasil que eu estou vendo isso aí enfrentar. E como eu não conheço muito bem também, que eu não entendo muito bem também esse conceito do racismo, talvez eu passo por essas discriminações sem saber que eu sou vítima do racismo, entendeu? Porque por causa da minha ignorância, né? Que eu não sei o que é. Eu estou aprendendo a saber. Então, é um pouco isso, né? Desse desafio. São muitos, né, Hortência, os desafios vivenciados de pessoas em situação de refúgio. Primeiro, muito bem-vinda, né, aqui ao Vozes Femininas. Que bom ter você com a gente refletindo sobre esses assuntos. Você trouxe a questão do... Me remete muito da diáspora africana, que você trouxe que não existe o racismo no Congo. Isso eu escuto de vários outros países, que a maioria são pessoas negras, assim como no Brasil também, mas aqui no Brasil a gente tem a falsa, né, ou o falso conceito do mito da democracia racial. E isso me lembra muito do nosso pensador, pesquisador, o professor universitário e ativista dos direitos humanos, Abdias Nascimento. Ele participou, na década de 60, na Nigéria, discutindo num congresso sobre questões da diáspora africana e o racismo. Na ocasião, o professor Abdias do Nascimento, ele circulou sua pesquisa na qual ele desconstrói o chamado mito da democracia racial, que é uma ideologia, né, muito bem difundida pelos militares durante a ditadura aqui no Brasil. Que é essa falsa ideia, né, que no Brasil não existia racismo. Eu imagino, eu penso que, inclusive, a grande maioria vem para cá com essa ainda meio que ilusão que no Brasil não existe o racismo. E aí você me corrige se isso é verdade ou não. Porque a gente acredita, né? Foi fundado lá no Brasil, pelo mundo todo, que o Brasil todo mundo é igual. E isso é uma mentira, a gente já sabe. E aí eu te pergunto, quando você pensou vir para o Brasil, qual era a ideia que você tinha do país em termos de discriminação racial? O que eu posso dizer nisso, primeiro, é que eu não teve a menor ideia, né, de vir para o Brasil, porque de todas essas vidas que eu vivia no meu país, eu nunca teve o pensamento de viver fora do meu país. Eu sonhava e estava com o objetivo de construir a minha vida no meu país, sim. Viajar para visitar, para passear em outros países, isso que eu fazia. E a minha vinda para o Brasil, dessa vez, eu estou completando 6 anos de fora do meu país, longe de todos os meus, né? É a primeira vez que eu fico assim muito tempo fora deles. Eu não tinha escolhido o Brasil. O problema é que eu fui perseguida politicamente e a minha perseguição política foi muito forte. Eu sou advogada e em 2014 o meu país estava passando por muitas complicações políticas,
um deles foi a guerra também, né? Agora, a guerra dos minerais, que envolveu o estupro de mulher, que eles usaram como arma de guerra. E as consequências disso é que o Congo hoje tem muitas mulheres que sofrem, né, de fissio. Aquele juntava, sabe, do sexo do ânus, porque o sexo só foi mutilado, né? Porque essas mulheres não foram só estupradas, mas elas mutilavam o sexo das mulheres, porque eles adotaram o estupro de mulher como arma de guerra. E fora disso, teve um grande problema político, entendeu? Que as pessoas não tinham harmonia, muita protestação. O governo que estava lá não queria deixar o poder, tinha violação das leis constitucionais. E dessa vez, eu como advogada e alguns amigos, colegas da profissão, a gente resolveu protestar, fazer uma protestação contra as leis constitucionais que falavam sobre a organização das eleições e o mandato presidencial. Porque naquela época, o governo que estava aí, o presidente, como ele teve a maioria parlamentar, aí ele queria, entendeu, pesar dessa vantagem para mudar, entendeu? Essas leis que falavam sobre a organização da eleição, o mandato presidencial, aí foi uma grande briga, uma grande luta, o povo tudo saía na rua, muitas manifestações foram organizadas, muitos povos foram assassinados, jovens, estudantes, tudo. E dessa vez foi um coletivo dos advogados, saíamos na rua com vestido mesmo profissional, aquele tojo dos advogados na rua para protestar. Ninguém pôde mexer nas leis, ninguém pôde mexer na Constituição. Aí foi daí que a minha perseguição ficou muito forte. E eu me lembro que depois eu fui interpelada, né? Fui presa, eu era pós-maternidade de 3 meses do meu filho que eu levei, né, na minha vinda no Brasil. Eu cheguei com esse meu filho que tinha 6 meses. Mas só que o problema é que, de todos os meus filhos, eu tenho 5 hoje, graças a Deus. Naquela época, eu tinha só menina. E esse meu terceiro era um menino. Com a cultura africana, a gente passa o nome, tipo, para comemorar, entendeu? Faz o xará dos pais, dos parais, para, como que eu posso dizer em português? Tá fugindo do português agora. Para festejar? Para eternizar o nome, entendeu? E manter a cultura, entendeu? Aí, dessa vez, o meu marido foi contente porque tinha alguém que ele podia eternizar o pai dele. E o presente que ele queria me dar era a gente decidir de vir participar na Copa do Mundo, que o Brasil estava recebendo a Copa do Mundo nesse ano. E a gente fez todas as formalidades, era para vir com o bebê. Mas aconteceu que a gente não conseguiu, por causa de tudo essa questão política, a gente nem conseguiu vir assistir na Copa do Mundo para o Brasil. E quando eu saí da prisão, como eu estava amamentando, eu tomei ponto quando ganhei o bebê, eu estava assim, em acompanhamento com o ginecólogo. E então, depois daí, eu fiquei mal de saúde, tá? Fiquei mal de saúde porque eles bateram em mim, passei por várias violências e eu precisava de atendimento médico. E como eu não confiava mais, né, na minha segurança no país, pelo tudo isso, porque assim, a cultura no nosso país, a cultura política é bem diferente, né? A cultura política na África é bem diferente de fora da África, porque lá eles matam, entendeu? Tem assassinato, as pessoas matam tranquilamente, tipo, envenenar a pessoa. Então, existe tudo essas coisas. Aí me deu medo, não teve mais confiança em qualquer hospital, em qualquer médico. Aí eu decidi sair para o atendimento médico. Não foi para pedir o refúgio, foi para o atendimento médico. Aí, a única coisa que eu teve nesse momento é o visto para o Brasil, porque a sorte que eu teve que o prazo de um visto é de 1 ano. Aí, como o prazo do visto era de 1 ano, então eu aproveitei porque eu tinha um visto, entendeu? Em prazo, não tinha como fazer mais procedimento para conseguir o visto de outro país. E aí eu falei que, então, a única coisa que eu posso fazer é ir no Brasil para conseguir o atendimento médico. Mas o pior só que eu cheguei aqui dia 29 de outubro de 2014. Em janeiro de 2015 as coisas pioraram, mas piorou.
piorou demais. Aí fiquei bloqueada, que eu não teve nem como voltar, porque a perseguição se estendeu, meus amigos, a maioria foi preso e tudo isso. Aí eu não tinha mais como voltar no meu país. Aí eu fiquei no Brasil, aí eu pedi o refúgio. Assim, que você, nesses 6 anos que você está aqui no Brasil, e Catiana, eu desejo que você, não é fácil, né, tá numa situação de refúgio, tudo isso que você está relatando, eu nem tenho ideia do que você passou, né, o que você passa, mas sinto o meu abraço, e que aqui no Brasil a gente possa te acolher da melhor forma possível, e que a gente seja um território que acolhe, né, todas as mulheres, principalmente mulheres em situação de refúgio, e que quem estiver escutando a gente neste momento, que comece a pensar de outra forma antes de criticar, né, quem está em refúgio ou em imigração, e comece a olhar com carinho e com empatia para essas pessoas que são os nossos irmãos e irmãs. Né, eu acho que é sobre isso, né, Júlia? É isso aí, Catiana. A gente sabe que a história dos refugiados, ela tem inúmeras camadas e também inúmeros mal-entendidos. Há aqueles ainda que pensam que o acolhimento do refugiado impacta na busca de trabalho, nas vagas de emprego propriamente dita. E não considera o fato de que com essas pessoas vêm inúmeros benefícios, tais como a cultura, as experiências, a visão de mundo, e grande parte dos refugiados são pessoas muito bem preparadas. Então, é necessário que a gente repense esse conceito a respeito das pessoas e que possamos, de alguma forma, garantir aquilo que está estabelecido nos direitos humanos, de que todos tenham acesso, de que todos possam usufruir de ambiente de segurança, que tenham acesso à saúde e educação. É claro que a gente entende que o Brasil ele tem uma série de problemas, mas olhar para os refugiados como um problema certamente não é um caminho, no mínimo, empático. E aí, Hortense, em 2018 você foi eleita para compor o Conselho Municipal de Imigrante de São Paulo, o CMI, trabalhou na elaboração do primeiro Plano Municipal de Políticas para Imigrantes, que vai valer a partir do ano que vem até 2024. E esse é um plano apoiado por entidades nacionais e internacionais, como a Agência da ONU para Refugiados e a Organização Internacional dos Migrantes, dentre outras. E desde 2016 você atua como coordenadora jurídica e social da comunidade congolesa aqui no Brasil. Quais são as demandas mais frequentes que chegam até você? E as ações que você e as pessoas do seu coletivo têm realizado? Como essas ações, essa vivência com mulheres, com pessoas refugiadas, seja da África ou de outros continentes, como é que essa vivência impacta na sua constituição enquanto mulher? Foi muito a adaptação minha, fora a língua que eu não conhecia. Foi muito rápido, porque eu fui preparada para sempre, né? Foi preparada e também sempre eu faço trabalho social. Eu me formei como advogada, não era para ganhar dinheiro, era porque eu fui criada num ambiente muito violento. E quando eu falo da violência, é todo tipo de violência, entendeu? Do gênero, não sei do que. Até para me formar foi muito difícil uma mulher se formar na faculdade no Congo. Foi difícil se formar como mulher. Então, é uma luta e eu venci porque eu queria defender os fracos, os que não têm a voz, os que não conseguiam falar. Aí eu dizia que eu sou contra. Por que a mulher vive essa discriminação? Por que a mulher não pode se levantar? Por que a mulher não pode falar? Por que a mulher não tem voz no Congo? Por que o homem congolês tira o seu poder na cultura congolesa? Entendeu? Essas leis
que são costumes, essas leis tradicionais que apoia, que dá força, entendeu? No machismo congolesa. Então, eu era contra, aí eu cresci, entendeu? Para superar tudo esses desafios, para superar toda essa discriminação. Então, quando cheguei no Brasil, eu vi que era diferente. O Brasil é um país, pelo menos, que respeita os direitos humanos. Eu tiro assim para o chapéu pela mulher brasileira na luta dela, porque a luta da mulher congolesa ainda não atingiu nem 1% da luta, entendeu? Da mulher brasileira, isso é verdade. Aí, quando eu cheguei aqui, eu vi, nossa, tem mulher como eu também, que reclama, que diz que não, que diz que mulher pode também. Aí, a minha adaptação foi muito rápida e bem fácil, sem falar o português. Alguns documentos no processo, sabe, do pedido do refúgio, no pedido da residência no Brasil, tem alguns formulários, né, pelo alguns ONG que consegui fazer a tradução em francês, em qualquer língua, né, e a pessoa pegava a língua que sabia. Aí aconteceu que muitas congolesas, sabendo que eu sou advogada, pediam o meu auxílio para preencher algumas coisas, para esclarecer alguns pontos. Aí eu comecei a fazer esse trabalho em casa. A minha casa ficava cheia, assim, e muitas pessoas me ligavam, falavam, eu acompanhava. E nisso eu cheguei a conhecer muitas organizações nesse trabalho, né, que as organizações também teve muitas dúvidas, entendeu? Da questão cultural que tinha ligação ao direito, entendeu? Aí eles me chamavam para perguntar, eu esclarecer como que é. Aí eu cheguei a conhecer várias organizações nesse sentido. Aí eu fiquei fazendo as orientações. No seu caso, vai assim, no seu caso, faz isso. Aí eu consegui integrar também na Secretaria de Saúde pelo CTA em Fio, como agente de saúde, agente de prevenção, desculpa, agente de prevenção. Aí eu trabalhava só com os imigrantes, na prevenção contra a doença sexualmente transmissível. Aí isso me aproximou demais, entendeu? Com os imigrantes, além da questão da documentação que eu fazia, preenchendo, fazendo as coisas, aí na área de saúde, porque muitos imigrantes não entendiam como funciona o sistema de saúde brasileira. Aí eu fiquei um foco, sabe? Um foco para os imigrantes, onde eles iam, para ter informação, para saber como se orientar. Aí alguns até me pediram para acompanhar eles e alguns entrevistas. Aí eu podia falar, por exemplo, em Lingala, para aquele que não sabia falar o francês. Aí eu fazia a tradução de Lingala para o português, pouca português que eu tenho, né? Aí foi assim que muitas imigrantes chegaram a me conhecer. Não é só congolesa, não, mas são várias, entendeu? São várias de Angola, Nigéria, de Costa do Marfim, então muitas. Haitiano, boliviano. Aí eu fiquei lidando nisso. É ali que eu cheguei a entender a Constituição Política do Brasil também. Eu cheguei a conhecer o que é o Câmara Municipal, tudo isso. Aí eu lidei com alguns políticos para entender. Aí daí, como advogada, eu comecei a fazer articulação sobre tudo, né? Que pelo problema dos imigrantes, a levantar. Aí eu passei a reclamar, entendeu? A declarar, eu passei a fazer um mapeamento de alguns imigrantes, sabendo dos casos, que a maioria começou a me buscar para me contar muitos casos de crime, entendeu? Que aconteceu, para perguntar como que pode fazer, o andamento da documentação. É de lá que eu cheguei a conhecer a questão de conselho, que tinha acabado de se formar, né? Primeiro, eu tinha me candidatar para o Conselho Participativo. E lá era da Zona Leste, na Itaquera, mas não tinha dado certo, foi difícil, porque naquele dia também choveu muito, naquele dia da eleição. Aí, no seguinte, chegou a candidatura para o Conselho, aí eu fui me candidatar. Fez a minha campanha com as pessoas já que me conheciam, que acredita em mim, né, pelo trabalho que eu faço já, assim que eu fui votada. E aí eu atuo muito, com ligação com várias organizações, igual a Caritas, que me indicou, porque eles sabem, me conhecem. Foi a Caritas que me acolheu na minha chegada. As primeiras orientações, tipo acesso à aula do português, a primeira que eu fiz aqui na Educafro, né?
foi a Caritas que me encaminhou lá para fazer a minha primeira aula de português. Aí hoje eu estou falando português, eu estou aí junto com todas essas organizações que trabalham com o papel dos imigrantes na luta para conseguir, para ajudar, né, entendeu? O governo de São Paulo, que seja o governo brasileiro, a construir uma política pública para os imigrantes, porque precisamos. A falta dessa política coloca em grande vulnerabilidade os imigrantes. Em grande vulnerabilidade, sabe? Até que eu posso dizer, algumas violências que vivem os imigrantes, tipo violência de mulher, violência violência domiciliar, violência a domicílio, né? Em casa. Doméstica. Isso, violência doméstica. Talvez, sabe, são consequência, entendeu? De uma integração mal feita, ou falta de uma integração social. Eu acabei de dizer no início que o trabalho faz parte, entendeu? De saúde mental de uma pessoa. E colocando a cultura como na África, a cultura africana é aquela que deixa o homem passar para frente na família. O homem é aquele que sai para buscar por família, que sustenta a família. Aí imagina aquele homem vai chegar hoje no Brasil, não consegue emprego, não consegue manter a família, isso tudo atrapalha, né? Entendeu? Aí pode ter como consequência também violência. Sabe aquela coisa de todo mundo estar em casa sem nada, entendeu? Atropessa as palavras e isso tudo, então. Eu acho. Porque assim, falando de questão da violência doméstica, eu levanto muito a questão cultural, entendeu? Porque nossas famílias, de nossos imigrantes, têm uma grande influência de nossas culturas que a gente está trazendo do Brasil. E que talvez eu não entenda nada da cultura brasileira, e talvez que eu não sei nada e não aplica nada da cultura brasileira, tipo no vestido. A maneira que o brasileiro pode se vestir, talvez para mim é um tabu, que eu não posso me vestir assim, entendeu? De tudo as pernas para fora, de tudo, não sei, a costa para fora. Talvez o marido não deixa, não aceita, que não dá certo. E aí, com os filhos também é assim. Eu acho que quem ingressa muito à cultura brasileira são nossos filhos, entendeu? Que está nascendo no Brasil, crescendo no Brasil. Só fica em casa um pouco tempo com a nossa cultura, aí a influência é muito grande da cultura brasileira. Aí, falando da violência, a gente tem muito essa percepção, entendeu? Dessa cultura africana, né? Aí a percepção da violência para a mulher não é igual do Brasil. Não é igual do Brasil, que eu vejo que tem a Lei Maria da Penha, a delegacia para a mulher, é tudo isso. A cada minuto, quantas mulheres são assassinadas no Brasil. Mas no Congo isso não existe. Não existe, sim. Violência a domicílio existe. Entendeu? Violência corporal, que deixa lesão em mulher, isso existe, né? A lei é punido pela lei também. Mas muitas coisas que envolvem relação, casamento, casal, é muito tratado, resolvido na comunidade do que na justiça. Porque hoje, na África, a gente vive uma briga, entendeu? Se for fazer um paralelismo entre o direito positivado, entendeu? É o direito tradicional, e que o povo africano ficou muito conservador dos costumes, e isso passa pela frente do direito positivado. Tá? Aí vou dar um exemplo para você entender. No caso do casamento, por exemplo, aqui vocês vão direto no cartório e se casam. Mas na África, a gente leva o casamento tradicional para o registro no cartório. Então, você não registra o casamento no cartório sem um casamento tradicional. Então, o que a gente considera como casamento na África é o pagamento da dote. Esse casamento tradicional é isso que é o casamento, é considerado como casamento. Aí você leva isso no cartório para registrar. É isso mesmo. Então, tem essa briga mesmo. Hortência, o que é interessante observar é que quando uma pessoa se refugia em um outro país, ela leva consigo toda a cultura dela. Então, ela pode estar desprovida de bens materiais, só que os bens simbólicos, os valores, ela carrega consigo. Os países que recebem os refugiados, desenvolver políticas públicas que vá além da inclusão, sejam políticas públicas que propiciem o acolhimento.
nós entrevistamos no episódio 16 a jornalista Rosa Martins, e ela trabalha especificamente com a temática de refugiados. Então, para quem está nos ouvindo e que quer saber um pouquinho mais sobre como que é o processo e acolhimento, o trabalho que a Igreja Católica faz juntamente com a população refugiada aqui em São Paulo, ouça o podcast número 16 com a Rosinha Martins. E no seu caso, Hortência, eu gostaria muito de que você me falasse um pouco, se possível, como que todo esse movimento de vir para um outro país, com uma outra cultura, com outros valores, justamente com outros signos, com outros elementos do próprio tratamento do corpo da mulher, como é que você se reconectou ou como é que você se reescreveu dentro desse ambiente? Você observa que a Hortência de 6 anos atrás é diferente da Hortência que hoje vive no Brasil, que tem esse trabalho super ativo com a população de refugiados de diferentes lugares do mundo? Eu posso dizer que sim, porque além desse trabalho que eu faço, né, desse apoio que eu estou dando com os imigrantes, os refugiados, eu estou aprendendo também, estou me formando também, né, completando as faltas que eu tinha, mas eu posso testemunhar que essa aprendizagem que eu tenho aqui no Brasil, com o movimento das mulheres, com a luta dos brasileiros, com as lutas de várias domínio, entendeu? Várias causas, várias coisas, por vários objetivos, por vários motivos que eu vejo aqui no Brasil. E isso, para mim, é uma escola. Esses 6 anos que eu tenho no Brasil hoje, eu posso dizer que é uma escola. Estou me formando e me formei muito em todos os níveis, que seja espiritual, que seja moral, que seja científico também, entendeu? E social, que eu aprendi muitas coisas, me abriu muito. Hoje, com esses 6 anos no Brasil, mesmo que eu me sente como se for uma presa a céu aberto, entendeu? O lado mais chato, o lado muito feio que eu tenho no Brasil é o lado financeiro, entendeu? O lado financeiro, como não consegue gerar assim um trabalho que deve para conseguir, né, responder aos imperativos, né, do dia a dia, como mãe de família e tudo isso. Mas fora disso, eu sou super formada, eu estou com uma grande passo de epanouissement. Como que fala epanouissement em português? Repete de novo para a gente te ajudar. Está com grande passo. De epanouissement, não sei como que fala epanouissement em português. Pode falar da emancipação, né? Tá. Pode. Aí eu estava dizendo, com esses 6 anos que eu tenho hoje no Brasil, foi uma grande tempo de formação para mim. Hoje eu sou enriquecida. Eu dei um grande passo, entendeu? De emancipação. Eu me sinto hoje uma mulher bem emancipada, porque eu sou suficientemente, entendeu? Informada. Até provei, entendeu? Aprovei algumas coisas que eu consegui fazer, né? O que eu faço no Brasil hoje, falando, entendeu? Num país dos outros, até as pessoas no meu país que ligam para mim para dizer, quando eu posto algumas coisas no Facebook, e diz que é isso? Você fugiu do Congo, abandonou a política no Congo para fazer a política no país dos outros? Entendeu? Maravilhosa então, ela! Maravilhosa isso aí, ela! De aprender tudo. Estou feliz dessa formação, dessa Hortência que eu sou hoje, que é diferente daquela Hortência que estava no Congo, daquela Hortência há 6 anos atrás. Eu sou outra. E eu penso muito que no dia que eu voltar no meu país, e eles vão ver uma nova pessoa em mim. E a força que eu teve foi dobrada. Porque agora eu não sou congolesa, não. Agora eu sou brasileira. Eu sou uma mãe paulistana. Eu sou paulistana. E nessa luta minha, não tenho só congolesa. Hoje eu tenho muitos grupos de mulheres brasileiras, muitas organizações, muitas amigas, entendeu? Que compartilham a minha ideia,
eu sei que irão junto nessa luta comigo. Aí a luta que eu faço no Brasil não é só para o brasileira, em parte é no Congo, mas agora há pouco vai ser geral, porque eu vou levar também uma delegação das mulheres brasileiras para me acompanhar na frente dessa luta no Congo. Eu acredito nisso. Eu quero bem estar nesse bonde todo, viu? Não esqueça de mim. Adorei. Não vou, não. É muito bom escutar mulheres tão fortes como você. E eu digo forte, tá, ouvinte? Não é no sentido de romantizar, não. Mas é no sentido da gente resistir. Porque ser mulher preta, neste mundo, não é fácil. É um ato de coragem e de resistência. Parabéns, viu, Hortência? Por tudo Obrigada. Isso, por toda a sua caminhada, assim, que eu tô te escutando e tô aprendendo tanto com a sua militância, com o seu ativismo, que eu já tô fã e eu quero estar no bonde, a gente vai chegar no Congo. Inclusive, o nosso episódio de hoje, ele é em parceria, né, com o pessoal do Caritas. E que bom que eles possibilitaram essa conexão, essa ponte da gente com você, da gente te escutar, da gente te conhecer, da gente aprender sobre política e aprender sobre o que é ser mulher em refúgio, em situação de refúgio em diversos lugares do mundo. E aí, falando nisso, né? Você está falando de tudo isso, a gente está nos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres. Lembrando que muitas mulheres, não todas, né? Mas muitas mulheres, elas são impulsionadas a se refugiarem justamente, né, para se proteger, né, de violências como estupro, escravidão sexual, realizadas por governos autoritários ou milícias envolvidas, né, com as disputas de território. E, neste sentido, eu gostaria que você deixasse aqui um recado para as mulheres que lutam pelos seus direitos enquanto refugiadas e para outras mulheres, né, dos países e cidades que recebem essas mulheres em situação de refúgio ou de imigração. Então, a questão de violência, eu queria falar um pouquinho, né, voltar um pouco atrás na sua fala. A questão de violência contra a mulher imigrante ou mulher refugiada, entendeu? Em vários casos que eu recebi, vários casos que eu conheço, são consequência da falta de uma política pública, entendeu? Porque sempre eu disse que o Brasil recebe, mas o Brasil não acolhe, né? No caso, a questão de moradia, a questão de emprego, são um grande desafio para os imigrantes no Brasil. E são uma questão muito difícil de conseguir resolver. E aí, o que acontece? Essa coisa treina o crime de estupro para a mulher imigrante e refugiado, exploração sexual para essas mulheres, entendeu? Que não tem moradia, que confia em um homem porque precisa, entendeu? De um teto. Aí ela se deixa ser explorada sexualmente porque ela não tem onde morar, ela não tem onde ir. Ela não tem como se manter, entendeu? Aí um homem que trabalha, que tem um teto, vai se aproveitar dessa mulher, e ela fica calada sem dizer nada. E também, o falta disso também provoca muito a promiscuidade, entendeu? Isso também treina violência com as mulheres. É isso, eu conheço muitas mulheres africanas hoje que ficaram grávidas, deram criança, entendeu? E isso fora da cultura africana que exige para que só pode ter filho com um homem que te casa. Então, isso significa que o homem que dá dote para suas famílias. E hoje tem mulher que tem filho fora da cultura, a cultura africana que exige, entendeu? Que a sua família recebe um dote desse homem para você dar filho nele. Tem muitas mulheres aqui com filho e a família na África nem sabe, porque ela não sei como contar isso. Porque tem que resolver primeiro a questão de dote. Então, isso tudo são consequências da migração, tá? O que eu posso dizer para essas mulheres é que não se desanimam, para quem ainda passa pelo grande e grave dificuldade, para aquele que está em desespero, né? Eu posso dar muita força para elas, dizer que elas
tem que ter esperança, nada é perdido enquanto a pessoa é ainda viva, porque o importante é estar viva. Continuar a buscar, sempre a oportunidade tem. E eu vou pedir para as pessoas terem muita paciência e aceitar, a se virar, porque eu sei que isso mexe muito na psicologia. Tem aquele que não aceita, tipo, eu era advogada, eu não vou fazer limpeza. Eu sou médica, eu não vou fazer, não sei, faxina. Então, tem que entender que você mudou de ambiente. Tem uma palavra sábia do Congo que diz assim, quando você está fora da sua casa, na casa dos outros, é supor que você é em cima de uma árvore. Você tem que saber se manter. É isso que ele tem que colocar na cabeça. Abraçar o que pode para conseguir manter a sua vida, colocar feijão na mesa para os seus filhos, reconstruir pouco a pouco a sua vida com a esperança que tudo vai mudar um dia, porque ninguém é refugiado à vida. Ser refugiado é uma circunstância. Refugiados são vítimas da sociedade, mas tudo acaba um dia e todo mundo volta à sua vida normal. Tudo que as pessoas constroem antes de ser refugiado, nada é perdida. Tudo pode ser recuperado e a vida do refugiado um dia acaba. É isso que eu posso dizer. Nossa, Hortense, a gente ficaria aqui horas te escutando. Obrigada por essa aula de política, de ativismo e de vida. Eu gostaria que você também compartilhasse com a gente quais são as redes sociais que as pessoas podem, né, te encontrar e se quer te encontrar. E já agradecer por tudo. E agradecer por estar aqui com a gente e por essa escuta maravilhosa. Aonde a gente te encontra? O meu Facebook é Hortense Mbuí. O meu primeiro e segundo nome, Hortense Mbuí. Fora disso, eu envolvo a atividade da culinária. Aí eu tenho um espaço que eu chamo Espaço Cidade do Mundo. Tem uma página minha, Cidade do Mundo, ali no Facebook. No Instagram também é a mesma coisa. O meu Instagram também é Hortense Mbuí. Aí a minha página Cidade do Mundo é onde eu coloco essas atividades da culinária que eu coloco. A Cidade do Mundo é uma ideia, né? É um espaço que envolve a cultura através da gastronomia. O grande objetivo é de recuperar todas essas folhas que o Brasil produz, mas se joga fora, entendeu? E aproveitar, entendeu? Montando prato vegano, porque hoje muitas pessoas estão se tornando vegano. Aí eu quero fazer uma diversidade para falar, você é vegano, mas você pode ter uma diversidade em prato, porque o Brasil produz muitas folhas que não consomem, que vão para o lixo. Aí vamos manter essas folhas, não levar ao lixo porque é comestível. Aí tem a oficina de culinária dessas folhas, tipo, o Brasil produz muito mandioca, mas não come folha de mandioca. O Brasil produz muito feijão, mas não come folha de feijão, não come folha de quiabo, não come folha de abóbora, não come folha. Então, todas essas folhas são comestíveis e são gostosas. Aí eu sou focalizado nisso, mas fora disso, tem também outras comidas, tipo frango com quiyoyo. Um quiyoyo é a alfavaca, que chama quiyoyo na Bahia, que eu descobri, né, lá em Salvador, que eu vi isso. E outras regiões do Brasil, eles chamam isso de alfavaca. Eu faço frango com esse tempero, essa folha, que é maravilhoso para a saúde. E ainda agora, nesse tempo da pandemia, para se prevenir, pode fazer um chauzinho do quiyoyo, dessa alfavaca, essa folha, para tomar e se sustentar de saúde. É isso o espaço Cidade do Mundo. Pode me visitar lá, pode encomendar da minha comida, eu faço entrega, ou você mesmo recupera. Obrigada. Maravilhosa é ela. Vamos, né, Júlia? A gente vai na Cidade do Mundo, quero experimentar tudo. Hortense, muito obrigada. A gente amou demais ter você aqui e a gente espera que você também tenha gostado, né, de participar. Então, desejo saúde, força para que você continue lutando e sendo essa mulher maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada é meu, agradeço muito pela oportunidade. Obrigada. Nós que agradecemos mais uma vez, Hortense.
uma oportunidade incrível de fazer uma reflexão profunda a respeito das pessoas em situação de refúgio e rever os nossos preconceitos para essa questão. E conhecer uma pessoa tão potente, alegre, resignada e, ao mesmo tempo, ativa com aquilo que é importante para a humanidade e não só para uma pessoa de um determinado país. Então, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso país, em nossa cidade. E para você, ouvinte, por conta do isolamento social, esse episódio do Vozes Femininas foi gravada com cada participante em suas casas. Portanto, se você identificou algum som suspeito ou algum efeito sonoro especial, desconsidere. O Vozes Femininas tem apresentação e roteiro de Catiana Normandia, Kelly Baptista e Júlia Lúcia de Oliveira. Identidade e produção visual de Ju Dias, da agência Bora Lá. Produção e conteúdo para mídias sociais de Catiana Normandia e Kelly Baptista. Edição e mixagem minha, Júlia Lúcia de Oliveira. Até o próximo Vozes Femininas. Lembrando que toda segunda-feira tem um episódio novinho em nossas plataformas. Um abraço e até mais. Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas.